Boa noite a todos e a todas. Aqui estamos, mais uma vez, reunidos virtualmente para uma palestra de estudo do Centro Espírita Caminhando para Jesus. E para iniciarmos a nossa noite, vamos pedir a nossa irmã Carminha para fazer a prece inicial. Boa noite a todos, irmãos, e vamos nos concentrar, pedindo ao alto para nos iluminar, para nos proteger e para nos encorajar diante de todos os obstáculos que nós enfrentamos. Pedindo ao alto iluminação para essa reunião, que todos aqueles que irão assistir possam ser agraciados pelos conhecimentos. O irmão que irá fazer o uso da palavra receba toda essa iluminação, que possa ser simples e possa esclarecer a todos nós, encarnados e aos desencarnados. Que a luz bendita do Mestre Jesus possa sempre nos guiar nos caminhos certos e possamos sempre estar determinados a aprender e a mudar para melhor. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, certo da presença amiga dos nossos mentores espirituais, iremos passar a palavra ao nosso irmão para que dê a reunião por iniciada na paz. Assim seja. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, e a Jesus, nosso querido mestre e irmão, para iniciarmos mais uma noite de estudo. Hoje, nós estamos comemorando a 58ª reunião virtual, quando nós teremos a palestra do nosso irmão Weber Bissar, do Departamento de Infância e Juventude, e também da mocidade, é uma pessoa extremamente envolvida com a doutrina, muito compenetrado, muito ciente da sua responsabilidade, embora bastante jovem, mas já bastante maduro dentro da doutrina. Ele fará a sua palestra de hoje com o tema Barbárie na Civilização. Boa noite, Weber. Seja bem-vindo novamente a esse espaço virtual. Que a luz de Jesus, nosso irmão amado, esteja com você. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que aqui se encontram, né? E vou dar boa noite também àqueles que ainda vão chegar. É bom que a gente atrai, né? Eu fico grato pelo convite, tá certo? Eu espero que esse encontro da gente hoje seja bem tranquilo, sereno e que a gente consiga compreender bastante algumas reflexões que existirão aqui nessa noite, tá certo? Então, a gente vai começar com a temática, como o Douglas bem falou, né, Barbárie na Civilização. E aí eu vou compartilhar, né, um documento com vocês. E quem já teve a oportunidade de participar desses encontros, que eu fico à frente, existe sempre os momentos que eu gosto de colocar as pessoas para participar, porque eu acho que a gente consegue consolidar ainda mais o conhecimento quando a gente compartilha, né? Quando a gente divide um pouco daquilo que a gente já tem, tá certo? Então, quando eu der o ok a vocês, vocês vão poder dar a participação de vocês durante a noite pelo bate-papo, tá certo? Então, quando eu disser, ó, vai lá no bate-papo, deixa a tua resposta, breve, sucinta, não precisa trazer aquele texto imenso para poder a gente não perder tempo e conseguir contemplar a resposta de todos, tá certo? Então, vamos lá, né? Sem delongas, vamos à temática, e aí eu vou fazer o compartilhamento de tela aqui com vocês. Vamos ver se vai aparecer para todo mundo. Então, quem está com a sua câmerazinha aí ativa, dá um joinha aí para mim, para informar que está conseguindo visualizar legal, né, o compartilhamento. Pronto, beleza.
Então, vamos lá, né? Eu não preciso mais me apresentar, porque eu acho que Douglas conseguiu falar tudo que eu consigo fazer aí no centro, né? E como a gente vinha conversando antes, seu Luiz, eu ainda acho pouco. Então, vamos lá, né, gente? Antes da gente adentrar realmente no conteúdo em si, a gente vai precisar trazer à tona alguns conceitos, beleza? Então, através desses conceitos que a gente vai conseguir fazer essa ponte entre doutrina espírita, entre o que a gente está vivenciando hoje, tá certo? E o que a nossa sociedade traz enquanto análise e enquanto vivência propriamente dita, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vamos para os conceitos, né? E aí, o primeiro conceito vai ser de barbárie. Barbárie é a condição daquilo que é selvagem, cruel, desumano, grosseiro. Deixa eu puxar aqui que está interrompendo. Ou seja, quem ou que é tido como bárbaro. Eu acho interessante a gente analisar esse conceito, porque quando a gente fala de barbárie, pelo menos eu, né? Eu não sei vocês, mas a primeira coisa que eu faço é uma ponte lá para trás. E aí a gente volta na época em que os vikings existiam, né? E aí a gente traz esse peso, né, de toda essa barbárie que era promovido por eles no momento em que eles invadiam, né, outras localidades para saquear, para poder tomar terras, né? E aí eu não preciso nem comentar o que eles faziam. Quem minimamente assistiu um filme que retrata um pouco da cultura deles, a gente fica boquiaberto, né? Mas também não vamos nos enganar, tá certo? A gente pode ter passado por lá. Quem sabe se não existe muitos vikings aqui. Então, vamos lá, tá certo? E aí, o próximo conceito que eu vou trazer é o conceito de civilização, tá? Então, vejam bem, civilização é o conjunto de caracteres próprios da vida social, política, econômica e cultural de um país ou região. É o ato ou efeito de civilizar-se, ou seja, de tornar ou tornar-se civil, cortês e civilizado. Olha que quando a gente analisa essa definição, eu confesso a vocês que eu já fico cheio de interrogações na minha cabeça. Porque a definição é uma definição maravilhosa. Eu vejo belo, é lindo a gente ler essas palavras, né? Ler essas frases. Então, vamos guardar um pouquinho esse conceito, tá certo? Passamos pela barbárie, passamos pela civilização em conceitos. E aí, eu vou trazer para vocês o conceito de civilizado. Tudo que nós somos, certo? Todos nós que aqui estamos somos, ou pelo menos nos consideramos pessoas civilizadas, não é verdade? Então, civilizado é aquele que possui os costumes e ideias próprios ao estado de civilização. E eu ainda trouxe mais um pouquinho, é aquele, ou aquela, né? Bem educado, cortês. A gente, pô, velho, é verdade, né? A gente consegue enxergar isso hoje na nossa civilização, né? Várias pessoas civilizadas, pessoas que são bem educadas, pessoas que são extremamente gentis. Não é verdade? Trouxe bem todos esses conceitos, tá certo? Esses conceitos foram retirados de lá do site Significados, tá? Então, quem desejar pode ir lá no site Significados e aí vai encontrar esses conceitos, que são conceitos trabalhados hoje no nosso dia a dia. Beleza? E aí a gente já vai para o próximo slide. E aí, gente, eu vou trazer um relato para vocês,
tá certo? O relato é um pouco pesado, mas vai ser muito importante para dar andamento ao conteúdo. Recentemente, um jovem negro foi preso sob a acusação de atentado ao pudor na pessoa de uma jovem branca. Grandes suspeitas pesavam sobre ele. A mocinha, objeto de suas violências criminosas, declarava reconhecê-lo perfeitamente. O acusado tinha sido recolhido à prisão de Dalton. Ali estava apenas há algumas horas quando uma grande multidão, aos gritos de cólera e vingança, reclamava a entrega do pobre negro. Os representantes da ordem e da autoridade, vendo a impossibilidade de defender a viva força o seu prisioneiro contra a multidão irritada, em vão tentaram acalmá-la com insistentes discursos. Suas palavras em favor da lei e da justiça regular foram recebidas com assovios. A massa, cujo número crescia sem cessar, começou a atirar pedras na cadeia. Alguns tiros de pistola foram disparados contra os agentes da autoridade sem atingi-los. Compreendendo que a resistência era impossível, abriram as portas da prisão. Após um imenso urrá de satisfação, a multidão precipitou-se com furor. Apoderou-se do prisioneiro e arrastou-o, em meio aos gritos de cólera dos assistentes e de súplicas da vítima, para o centro da praça principal da cidade. Constituiu-se um júri imediatamente. Depois de examinados pro forma os fatos do processo, o acusado foi declarado culpado e condenado à forca, imediatamente. Passaram uma corda por uma árvore e o executaram. Enquanto o negro se debatia nas convulsões da morte, era vítima dos insultos e violências dos espectadores. Deram-lhe vários tiros de pistola, assim aumentando a tortura da morte. Ébria de cólera e de vingança, a multidão não esperou que o corpo estivesse completamente imóvel para tirá-lo da corda e desfilou com seu troféu ignóbil pelas ruas de Dalton. Homens e mulheres e até crianças aplaudiam os ultrajes feitos ao cadáver do pobre negro. Mas o furor do povo não devia parar aí. Depois de percorrer a cidade de Dalton em todos os sentidos, eles foram para a frente de uma igreja de negros, foi feita uma enorme fogueira e depois de cortar e mutilar o cadáver, a multidão, em meio a ruidosas manifestações, lançou nas chamas os membros e os fragmentos de carne. E aí, gente, esse trecho é uma carta de Nova York, datada de 5 de novembro e dirigida à Gazette des Tribunaux, não liguem para o meu francês, tá? E contém esses seguintes e horríveis detalhes da terrível tragédia ocorrida em Dalton, condado de Carolina. Tudo isso que eu citei acima. E o título de todo esse texto é Horrível Suplício de um Negro. Isso está registrado na Revista Espírita de 1862. O relato é pesado, né, gente? E isso mexe com a gente porque a gente se pergunta como é que a sociedade é capaz de promover essas barbáries, né? E aí a gente às vezes até chega a se perguntar, né? Será que isso acontece hoje? Será que acontece hoje? Então, Kardec, lá em 1862, quando recebeu esse texto, ele decidiu levar para a Revista Espírita, né? Tudo isso para poder a gente trabalhar, nos dando a oportunidade de, pelo menos naquele momento, e como hoje também, de analisar as nossas práticas, né? Ora, como a gente vai saber como seria a nossa ação no momento em que somos expostos a situações como essas? Difícil, né? E aí, gente, para poder a gente reforçar um pouco do que Kardec trouxe, né, nesse texto,
nessa barbárie cometida, né, pela civilização, a gente se apoia um pouco na obra do Livro dos Espíritos, tá certo? E aí é o livro de cabeceira para aquele que é espírita, né? E deseja se aprofundar um pouco sobre a doutrina dos espíritos. E aí a gente vai lá na questão 270, quando Kardec ele pergunta ao Espírito de Verdade a que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra. E aí, quando a gente traz esse questionamento para tudo isso que a gente está relatando agora, o que é que faz uma pessoa cometer certos atos a outros que poderiam ser benéficos? E aí o Espírito de Verdade ele vai responder: parece-me que vós mesmos podeis responder a essa pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Nas perguntas anteriores, o Espírito de Verdade vem falando do quanto nós somos responsáveis por tudo aquilo que vivenciamos. Que tudo que está acontecendo conosco não é o acaso. Constitui sim um movimento nosso de entendimento do que nós precisamos vivenciar para promover o progresso. Progresso que não é só meu, é também coletivo. Então, quando a gente fala de progresso e fala de responsabilidade e fala de entendimento das provas que nós seremos acometidos, a gente está falando do livre-arbítrio, que tanto é citado no nosso evangelho, e a gente está falando de uma autonomia essa que nos torna não coautores, mas verdadeiros autores de tudo aquilo que fazemos e vivemos. Então, o Livro dos Espíritos vem nos trazendo, vem reforçando para nós que tudo isso que a gente vivencia ou que a gente consegue acompanhar no outro e praticando, ela está diretamente ligada ao que nós precisamos, ao que nós desejamos. Tá certo? Então, compreendam que tudo faz parte do nosso progresso, que não é só nosso, é também do todo, e que nós somos os verdadeiros responsáveis pelas coisas que estão acontecendo conosco, inclusive pelas nossas más inclinações. Tá certo? E aí, a gente vai trazer mais um entendimento do Livro dos Espíritos, que, na verdade, é praticamente uma continuação da pergunta anterior, que é a pergunta 272. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? E aí a resposta: pode. Alguns hacks se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. E aí a gente vai trazer uma nota de Kardec. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização, voltando para o meio dos canibais. Não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem. Quando o Espírito de Verdade vem dizer a gente que a gente consegue receber, na verdade consegue perceber tudo o que está arraigado no instinto, e Kardec ainda vem trazer na nota dele
que a gente fica triste com a ferocidade que a gente consegue perceber no outro, a gente se assusta, né? A gente se assusta. Porque quando a gente está parando para analisar o nosso cotidiano, a gente com certeza vai perceber essa ferocidade. Claro que ali no texto eles estão falando diretamente dos canibais. Mas a gente pode estender para outros espíritos que possuem padrões de níveis espirituais diferentes. Por que não? Por que não? É aquele irmão que chega e ao nosso lado comete atos que nos deixa, além de tristes, com raiva, chateados, nos deixa enfurecido. E tudo isso sim, faz parte de nós. Lá, na questão anterior, o Espírito de Verdade vem dizendo a gente que constitui ainda assim o que nós somos. Às vezes a gente não possui consciência disso, mas sim, faz parte do que nós somos. E aí, gente, eu estou trazendo para vocês, só para poder a gente conseguir fazer um paralelo com a doutrina espírita e com o nosso dia a dia. Sinônimos de civilizado. Então, civilizado, né? Sinônimo de civilizado vai ser aquele que é bem educado, esmerado, polido, aprimorado, cortês, rebuscado, requintado, urbano. E aí a gente vai trazer os antônimos daquela pessoa que é civilizada, né? E aí ele vai dizer que o antônimo disso é feroz, é rude, é arrogante, é grosso, é grosseiro, é ignorante, é estúpido, é idiota. Uma série de adjetivos, né, gente? E aí, isso é curioso, não é não? Isso não é curioso? Porque quando a gente para analisar os sinônimos de civilizado, a gente encontra tudo que é de bom, né? Mas quando a gente vai lá nos antônimos, a gente faz, eu tenho a sensação que no meu dia a dia eu me deparo bastante com esses adjetivos que são contrários, né, àquela pessoa que é civilizada. Mas a gente não se julga pessoas civilizadas? Interessante, não é? Não é curioso? Olha, não estamos falando do outro. Apenas. Também estamos falando de nós. Bom, pelo menos enquanto eu estava elaborando esse estudo, eu me considerava muito, mas fortemente, uma pessoa extremamente civilizada. E aí, quando eu li esses conceitos, ainda me considero uma pessoa civilizada. Mas eu acho que esse percentual de civilidade, eu acho que deu uma modificada. Não sei vocês. Isso é uma sensação minha, tá certo? E aí, vamos lá. É chegado o momento da gente participar, tá certo? Segundo o historiador holandês, e aí vocês vão me desculpar se a pronúncia não for essa, tá certo? Só vou falar Johan. Só é possível se vislumbrar a existência de uma civilização quando são preenchidos 3 requisitos primordiais. Primeiro,
certo grau de domínio da natureza física através de boas técnicas científicas e industriais. Segundo, um indispensável equilíbrio entre esse progresso técnico e esse domínio do homem sobre a natureza física e um correspondente progresso moral e o domínio do homem sobre a sua própria natureza espiritual. Terceiro, a existência de um ideal comum como característica da afeição espiritual de uma época ou de um povo. E aí, a minha pergunta é: o que vocês acham disso que o Johann trouxe como algo que é indispensável para nos considerarmos pessoas civilizadas? Respostas breves, tá certo? Vai lá no bate-papo. Eu estou aqui acompanhando. Digam a mim o que vocês acham disso que o Johann falou e tudo que vocês já ouviram. Já tivemos contribuição. Seu Luiz trouxe. Em resumo, é quanto conseguirmos o progresso intelecto-moral. Essas condições são imprescindíveis. E aí, Gil trouxe a contribuição, né? Não temos a harmonia dos 3 pilares. Ainda, né, Gil? Ainda. E aí, gente? Mais alguém vai querer dar alguma contribuição? Se não quiser escrever e quiser falar brevemente, também pode, tá certo? Bom, acredito que não teremos mais contribuição, né? Pelo menos por enquanto. É isso aí, Gilmar. Gilmar trouxe que nós estamos nesse plano de construção, né? Quando a gente traz essa ideia de civilizado pelo entendimento dos espíritos maiores, né? Então, gente, por que eu trouxe essa participação de vocês sobre o que vocês acham acerca do que o Johann traz? É muito interessante quando a gente para ler esses 3 tópicos do Johann, porque a gente traz uma compreensão bem nítida do espiritismo. Não traz, não? E aí eu acho que Gilmar foi muito feliz quando ele trouxe que a gente ainda não tem essa harmonia desses 3 pilares. Mas que a gente vai conseguir chegar lá. Deixa eu interromper aqui agora, porque eu quero ver vocês. Pronto. Então, vamos lá. A gente ainda não conseguiu obter esse equilíbrio. E aí, quando a gente para analisar a barbárie, a gente só para analisar a barbárie pelo ponto de vista da ação do outro. Quando, na verdade, quando a gente viu ali o conceito de civilização, de civilizado, de barbárie, a gente precisa puxar essa compreensão para nós mesmos. Para eu me entender como uma pessoa civilizada, eu preciso considerar vários aspectos que estão ligados à minha rotina do dia a dia. E que ainda nós somos alheios. Não é porque é proposital, gente. Tá? O objetivo aqui não é jogar a gente para baixo. Não. É a gente se perceber como um ser que está em progresso, que possui vários pontos de atenção e que precisam de alguma tratativa. Não dá para eu, enquanto espírita, estar analisando a barbárie na sociedade apenas com um olhar para o outro. E aí eu vou trazer vários exemplos para vocês, tá certo? Existe um conceito dentro da sociedade, né, que vem falando sobre a prática social, tá certo? E prática essa que promove o desencarne de várias pessoas, tá?
E esses desencarnes acontecem embaixo do nosso nariz, à nossa frente, e simplesmente está passando despercebido. Não por todos, mas por grande parte, tá certo? Acho que a maioria aqui, ou todos, já viu a discussão sobre a eutanásia, certo? Beleza? Não vou me ater ao conceito da eutanásia. E aí, da eutanásia, a gente consegue abrir um leque de opções. A gente pode falar sobre a eutanásia, sobre a ortotanásia, sobre a distanásia e sobre a mistanásia. E aí eu gostaria de focar nesse conceito, mistanásia, tá certo? Para poder a gente conseguir compreender legal essa mistanásia, a gente precisa entender que a eutanásia, ela promove o desencarne do outro, né? O falecimento do outro. A gente precisa entender que a ortotanásia, ela faz um acompanhamento desse desencarne com uma compreensão de uma morte mais natural. E aí é aquela ideia de tratamento paliativo que a gente possui hoje, né? A gente tem o conceito de distanásia, que é quando você prolonga a vida do ser humano de maneira grosseira. E aí a gente tem o conceito de mistanásia. E aí esse conceito de mistanásia mexe muito comigo, porque a gente, quando sai de casa, já consegue ver. O conceito de mistanásia, ele vem falar que é a morte das pessoas que estão vivendo à margem da sociedade. Ou seja, a marginalização das pessoas os levam à morte. Isso é o conceito de mistanásia. E aí eu vou perguntar a vocês, será que isso pode ser considerado uma barbárie? Ou, para poder a gente considerar barbárie, a gente precisa presenciar violências que têm um peso mundial, como, por exemplo, as guerras, como, por exemplo, a violência sexual. A mistanásia vem abrir os nossos olhos para o que está acontecendo à nossa frente e que a gente está deixando passar. A barbárie, gente, ela não vai deixar de existir, não. Ela só vai deixar de existir quando a gente tiver todos aqueles caracteres citados como sinônimos. Quando a gente for bem educado, quando a gente souber ser cortês, quando a gente realmente souber a dor do outro, souber acolher a dor do outro. Enquanto isso, a sociedade vai progredindo, porque a lei de progresso é uma lei natural, e essa vai acontecer independente de mim, de você e das outras pessoas. E a única coisa que vai mudando é a nossa maneira de se relacionar com essas barbáries. No passado, lá no mundo dos vikings, coisas que eram feitas caíram no desuso porque a sociedade que veio se formando ao longo do tempo veio entendendo que aquilo ali não cabia mais como prática. Da mesma maneira que há pouco mais de 100, 150 anos atrás, a gente estava escravizando as pessoas. O que era comum, o que era natural no passado, hoje não mais é. Mas hoje ainda, coisas são comuns de acontecer e que também se configuram como barbárie. A violência, gente, que está escancarada na nossa cara, né? Que é tanto veiculada nas mídias, né, no meio de comunicação, e aí a gente vai trazer até que objetivando um retorno financeiro em cima, né? Claro. Elas estão totalmente à nossa frente, mas por trás delas, várias barbáries estão se concretizando e que está extremamente naturalizado.
no nosso dia a dia. E aí, eu vou retomar o conceito de lá daquele estudo que eu tive a oportunidade de fazer, falando sobre a Revolução Espírita. Nós somos verdadeiros autônomos da nossa vivência. Não nos cabe mais, pelo menos nós, que estamos estudando a doutrina espírita, agir de uma maneira passiva, transferindo a responsabilidade para o outro. Quer citar outros exemplos de barbárie na civilização? A gente cita. Agora há pouco eu falei para vocês sobre a escravização. Isso hoje é proibido, não é verdade? Houve um progresso aí, a gente não pode desconsiderar isso. Houve um progresso. Mas ainda existem regiões, inclusive no nosso Brasil, que pessoas são retidas em regime de escravidão, principalmente quando a gente está falando de trabalho. Pessoas que não conseguem, com o seu trabalho, nem pagar o próprio sustento, porque o próprio sustento é mais caro do que o que ele recebe. Exatamente. A gente tem uma contribuição falando sobre a transferência dessa culpa, né? Essa não responsabilização da gente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E aí a gente trazer esse conceito de igualdade sem equidade, né? E isso não existe. E aí a contribuição ainda se estende dizendo que não me sinto justo como é justo os bons espíritos, pois ainda tenho desejo e até o ato violento na prática. Me policio, mas não posso negar que ainda é ardente em mim, e sei que é em muitos também. Mas falo o evangelho, né? E a contribuição aqui, ela é perfeita, porque ela, de fato, exemplifica bastante o que nós somos no nosso dia a dia. Então, como se considerar uma pessoa civilizada se a gente ainda tem muita raiva, se a gente ainda tem muita cólera, se a gente ainda é muito grosseiro, é muito rude? Claro que a gente precisa compreender e precisa considerar que a lei de progresso, ela vem trazendo que práticas que hoje são comuns, futuramente não mais serão. Mas para ela deixar de ser, a gente precisa se burilar, gente. Ou vocês acham que, de uma hora para outra, a escravização deixou de existir? Não! Inclusive, existe artigo de pessoas que são da doutrina espírita e que utilizaram como defesa de mestrado, defesa de doutorado, falando de espíritos que se prepararam para vir à Terra para ajudar no progresso e na extinção da escravidão. Então, para que determinada coisa deixe de existir, a gente precisa se posicionar. A gente precisa parar de achar que tudo é natural. A gente precisa se incomodar. E para poder a gente levar a reflexão de algo que pode ser diferente e melhor, a gente não precisa ser grosseiro, a gente não precisa ser rude, a gente não precisa ser estúpido com o outro, a gente não precisa ser intolerante. Então, para que a gente consiga trazer toda essa transformação que a lei de progresso vem nos relatando, a gente precisa se posicionar como verdadeiros responsáveis pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Claro, Weber, do jeito que você está falando aí, parece que se eu me posicionar eu vou mudar o mundo. Não, você não vai mudar o mundo. Mas você vai mudar o seu mundo e, consequentemente, você pode dar muitos exemplos para que vários mundos que estão ao seu lado também se transformem. E é assim que o progresso acontece. É assim que as barbáries elas deixam de existir. É assim que a gente vai compreendendo esse passo que nós possuímos
como pessoas autônomas, e que o Espiritismo vem pregando para a gente como lei de progresso. O céu e o inferno fala das nossas escolhas no momento de planejamento reencarnatório. A gente vai ter o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a responsabilidade que nós possuímos com o outro. A gente vai ter vários outros autores dentro da doutrina espírita trazendo vários outros conteúdos que nos auxiliam nesse progresso, como Joana de Ângeles, por exemplo, quando ela traz, e eu gosto muito de falar sobre ela, quando ela vem falando sobre as paixões, ela vem falando sobre a necessidade da gente conhecer a si mesmo, para poder conseguir se relacionar com o outro. E aí, deixa eu dar uma olhada na hora, tá, gente? Que eu não sei se a gente extrapolou, né? Bom, temos 15 minutos, tá certo? Esse momento eu vou abrir para vocês, caso vocês queiram trazer alguma contribuição, tá? Alguma coisa que vocês não concordem também, até porque a gente está aqui para construir, como eu disse. Weber, Estou ouvindo, pode falar. o que a gente pode depreender disso tudo é que a história se repete, só mudam os personagens. E nesse processo ainda de progresso, e o nome diz que é processo, não é repentino, as barbáries continuam. Entendeu? Hoje, com mais modernidade, a tecnologia pode até ajudar a barbárie a ser mais requintada. Porque o ser humano ainda está brutalizado. Entendeu? Aquele primitivismo que nós já fomos, muita gente ainda tem essa índole de barbárie. Entendeu? De violência, de gostar de ver sofrer. Mas os tempos estão mudando. Nós estamos nesse período transitório e isso tudo vai ter muitos movimentos que vão buscar minimizar isso. Claro que não vai ser da noite para o dia, mas o processo vai ser, eu entendo, mais sério do que já foi. Okay? Perfeitamente, seu Luiz. E quando a gente vem trazendo essa análise que o senhor fez em relação a como hoje a gente está vivenciando, né, essas barbáries na nossa sociedade, o que acalenta um pouco é a doutrina espírita trazendo que o progresso ele vai existir. A gente precisa ter paciência, ter fé e ficar atento, né, a como a gente está acompanhando esse progresso. Lá na questão 778 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade se o ser humano ele retorna ao estado da natureza, né? Se há uma regressão. Né? E aí o Espírito de Verdade diz que não, que o objetivo é o progresso incessante e que se isso acontecer, aconteceu pela vontade de Deus. E aí a gente trazer para a gente o entendimento da vontade de Deus, aí eu acho que seria a pretensão demais da gente, né? Acho que a gente já é pretensioso demais. Mas o que acalenta a gente é que aquela pessoa, ou até mesmo nós, que estamos naquele ato, né? Naquele ato que está causando o mal, não só para mim, mas para o outro também, um dia ela vai deixar de promover essa maldade, né? Então, isso traz um pingo de esperança. Seu objetivo de hoje foi trazer, de fato, a reflexão, tá? Acho que essa é a oportunidade de nós nos mostrarmos como verdadeiras pessoas civilizadas, educadas, participativas, atenciosas. Mas aí era isso, gente. O objetivo maior da gente é trazer à tona a responsabilização que é nossa para tudo que está acontecendo, né? Para o que aconteceu e para o que está acontecendo. E aí
a gente ficar cada vez mais atento, né, no nosso dia a dia a práticas, como eu falei anteriormente, que levam a essa mistanásia, né? E a tantas outras práticas que estão sendo criadas e que são bem sutis, né? Se a gente fizer uma análise sobre o nosso progresso tecnológico, né? Esse progresso intelectual, a gente vai encontrar vários exemplos de barbaridade, minha gente. Eu estava comentando hoje com um conhecido meu a respeito do cartão de crédito. Cartão de crédito. Não sei se vocês perceberam, mas os cartões novos que estão sendo emitidos, eles estão vindo com um dispositivozinho que você pode passar ele sem precisar colocar senha. Você encosta ele na máquina e ele já passa. É tudo extremamente rápido e automático. Mas do mesmo jeito que teve aquele abençoado que criou aquilo para beneficiar a pessoa, às vezes você está ali, esquece a senha, cartão bloqueado. Existem pessoas que estão se movimentando para poder se aproveitar disso. Então, criaram um cartão, o cartão está sendo bom para todo mundo, mas ao mesmo tempo já tem pessoas que estão andando dentro do ônibus com uma maquineta que também faz a leitura digital e encostando no cartão dos outros. Aí você faz, minha Nossa Senhora, como é que as pessoas possuem essa capacidade, né? Está lá no conceito de pessoa civilizada. A gente ainda tem arraigado na gente muitas inclinações que precisam de correções e que questões como essas são oportunidade para poder a gente sanar essa dificuldade, né? Então, uma coisa do dia a dia que pode ser considerado sim uma barbárie. Ninguém sabe as consequências de uma ação dessa. Então, a barbaridade, ela está no nosso dia a dia, ela está aqui ao nosso lado. A gente só precisa ter atenção e olhar para ela. Não só olhar, mas também se posicionar. Que é o que a doutrina espírita, ela tanto nos prega, né? Ela tanto traz para a gente. Aí tivemos mais contribuição. Né? Que bom podermos refletir sobre a barbárie humana na seara espírita, essa matança ainda desenfreada de seres humanos, e que ainda se repete entre povos e nações, seja pela pobreza, pela fome, pela falta de oportunidades. Muito bem lembrado. Infelizmente, muitos espíritas defendem a política de armamento. Quando a gente faz uma análise da doutrina espírita e do que o evangelho vem trazendo, a gente não precisa nem entrar na doutrina espírita em si. Só vamos lá em Jesus. Se a gente pegar outros exemplos aí no nosso dia a dia, a gente vai ter outros que conseguiu promover uma verdadeira revolução sem promover a violência, né? E a gente tem Mahatma Gandhi, a gente tem o próprio Jesus Cristo, a gente vai ter Allan Kardec. Gente, então é isso. Tivemos essas contribuições aqui no bate-papo. Né? Uma pergunta assim, como é que você acha que deveria ser a contribuição do movimento espírita em relação a essa violência coletiva do mundo, né? Porque você falou muito da questão individual, assim, tudo mais, mas na relação à questão da violência coletiva, tipo assim, a falta do respeito à dignidade humana que está acontecendo no mundo como um todo. Como é que você acha que deveria agir o movimento espírita nesse sentido, coletivamente? Então, Mi, acho que é importante você trazer esse ponto. E aí eu gosto muito de debater com as pessoas e quem tem a oportunidade de estar comigo no dia a dia, eu falo muito sobre o movimento espírita em si. E, de fato, eu trouxe essa análise de hoje como uma reflexão mais introspectiva. Só que a gente não tem como fazer uma análise de movimento espírita só analisando o movimento, mas como se o movimento estivesse fora da gente. E aí, Almir, a gente precisa
analisar quem é a gente dentro desse movimento. Por que eu falo isso? Porque eu, Weber, eu me considero uma pessoa do movimento espírita e que possui a responsabilidade de levar esse movimento por aí afora, tá certo? E aí, eu acredito ainda, Almir, que o nosso movimento espírita, né, as pessoas que compõem esse movimento, ainda são muito tímidas. São muito tímidas. Eu acho que a gente está começando a despertar para esses pontos de atenção e está começando a se posicionar, entendeu? Eu acho que quando a gente fala de movimento espírita, a gente não pode falar de movimento só no estudo e só na ação aos necessitados. Eu acho que para além da gente assistir, a gente precisa também promover meios de fazer com que aquele ciclo vicioso ele se rompa, entendeu? E aí eu vou dar um exemplo bem prático para você. Eu sou do Departamento de Infância e Juventude. E um dia você, se tiver a oportunidade, vai lá fazer uma visita. Aquele trabalho, ele é o exemplo prático do rompimento de um ciclo. Famílias que viveram em extrema vulnerabilidade social tiveram a oportunidade de colocar suas crianças dentro da educação espírita e, através daquele trabalho, aquelas crianças conseguiram dar um rumo para a sua vida totalmente diferente do contexto familiar que está inserido. Então, um trabalho como esse é um rompimento, é um posicionamento do movimento. O problema é que eu acho que a gente é acanhado no sentido de expor isso, entendeu? A gente trouxe muito para a gente esse entendimento de trabalho de formiguinha, mas aquele trabalho caladinho. Não estou dizendo que a gente precisa sair divulgando aos quatro cantos, não. Mas no momento oportuno que tiver a necessidade de se falar sobre, devemos falar. Da mesma maneira que estamos conversando aqui. Não sei se foi claro. Não temos mais nenhuma pergunta, né? Tivemos mais uma contribuição. Tudo que fere a dignidade humana é uma barbárie, né? Os índios são um exemplo de civilização, pois respeitam a natureza e vivem em harmonia entre si, vivem realmente em comunhão. É um outro grupo, né? Uma outra minoria que também é extremamente atingida e que passa despercebida por muitos. Isso é verdade. Mas é isso, né? Eu vou passar a palavra para Douglas, né? Acho que a gente chegou no nosso horário, né? 9 horas. Para poder a gente finalizar, né? Weber, nós só temos a agradecer por uma excelente palestra, esses conceitos de civilização que muitas vezes nós confundimos civilização com tecnologia. Na verdade, são coisas bem distintas. A civilização é algo muito maior, é muito mais sério, porque é algo intrínseco ao próprio homem, à sua moralidade, ao seu caráter. Isso é que, como você mostrou, que caracteriza a civilização, o homem civilizado. E muitas vezes nós confundimos isso com a tecnologia, com o poder das armas, com o poder do subjugação do ser humano pelo outro, quando na verdade é o contrário, né? Quanto mais civilizado nós formos, mais iremos tratar o nosso próximo como irmão, como Jesus nos ensinou. Foi muito boa a sua palestra, eu gostei bastante, mas como não tem ninguém mais teve perguntas, eu peço a você para fazer a prece de encerramento. Tá certo. Acho que eu vou mostrar um pouquinho do quanto eu sou civilizado. Gente, vamos elevar o pensamento, espiritualidade amiga, os nossos guias, os nossos mentores, rogar a eles o auxílio, não só a nós, mas a todos aqueles que ainda se encontram distantes do caminho do Cristo. Que a gente consiga, para além dos estudos, trazer para o nosso dia a dia, na prática, na ação, pois é essa que consegue cada vez mais atrair tantas outras pessoas.
é pelo exemplo. Tivemos provas, temos provas disso. Jesus Cristo passou pela terra, conseguiu arrastar a verdadeira multidão. Ele não se impôs, ele não foi rude, ele não foi grosso. Apenas ele tratou cada irmão da mesma maneira que gostaria de ser tratado. Que a gente consiga se despir desse ser ignorante, desse ser mais velho, envelhecido, e dar espaço cada vez mais a esse novo ser que brota em nós, que traz carregado consigo aquela luz própria, cedida pelo nosso querido Criador. E é assim, como representante do trabalho do Cristo aqui na Terra, que passo a palavra para o nosso irmão Douglas, para que o mesmo dê por finalizado, mas esse encontro na santa e divina paz. Que assim seja. Que assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão ao Deus, nosso Pai, nosso querido Pai, a espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, os nossos guias e mentores espirituais, e em especial a Jesus, nosso querido irmão, nosso querido mestre, para encerrar, em nome dele, essa palestra tão maravilhosa da noite de hoje. Que a luz do amor de Jesus se faça presente nos nossos corações. Boa noite e até a nossa próxima reunião virtual. Que assim seja.